Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E a pergunta que está todo mundo fazendo hoje: como é que vai terminar essa encrenca lá na Europa, lá em Kiev? Como é que termina isso? Kiev perde? Moscou vence? Ou tem chance de Moscou perder? Como é que termina essa história? Pessoal, essa pergunta eu vou te ajudar a responder hoje. A gente vai fazer um grande exercício aqui de análise contextual, análise aí técnica. E antes disso, é claro, preciso lembrar vocês que hoje é o último dia para você se inscrever no curso Proteja Sua Mente, a Crise em Kiev e como se proteger do grande reset. 50 aulas e 50 lives. Imagina você ficar fazendo live comigo, tirando dúvida comigo de segunda a sexta, diariamente, tirando o fim de semana, de segunda a sexta. Já imaginou? Última chance, link aqui embaixo. Além disso também, uma série de livros que eu tô aqui, ó, separei a dedo para vocês, ó, quer ver? Esse aqui, ó, para você entender que esse cara aqui é o manda-chuva. Os meus livros, Manual do Cristão e Manual do Conservador, 50% de desconto neles. Esse aqui, A História de Kiev, tá? Um clássico. Esse aqui do Walter Murphy, Como os Juízes Decidem, fundamental para você entender o mundo hoje. Thomas Philipton, A Grande Inversão, por que os Estados Unidos desistiram de ser um livre mercado, por que os Estados Unidos está governado por gente tão estranha hoje. Esse clássico aqui também, que é o algoritmo para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova. Sensacional. E esse lançamento aqui do Vladimir Petrilak, que vai falar de como o pessoal lá de Moscou atuou aqui para mudar o destino da nação do nosso país, ok? Conteúdo assim indispensável, tá? Tudo aqui, ó, separado, bonitinho para você escolher a dedo. Melhores preços, melhores leituras. Leituras que mudaram a mente e leituras que estão com descontão. Vamos lá, pessoal. A gente vai fazer um exercício aqui de Best Case Scenario e Worst Case Scenario. O que é isso? Melhor solução e pior solução. Qual é a solução do Best Case Scenario? A solução do Best Case Scenario é a seguinte. A melhor solução seria Kiev vencer apenas contando com essa ajuda indireta que está contando agora do Ocidente, né? Ajuda só de dinheiro e equipamento, sem o Ocidente entrar na encrenca, né? Então, a melhor solução seria essa, Kiev conseguir vencer Moscou usando só esse auxílio indireto do Ocidente, derrotando Moscou ali na batalha convencional e o Putin aceitar a derrota. Seria a maior vergonha aí para Moscou desde a sua derrota para os japoneses num grande conflito que aconteceu em 1904. E entender esse conflito que aconteceu entre japoneses e Moscou em 1904 pode nos dar importantíssimos insights sobre o que está acontecendo lá hoje e o que pode acontecer com o mundo daqui para frente. Na verdade, existe uma chance que é remota, mas não tão remota, de o que aconteceu em 1904 acontecer de novo. Você precisa entender o que estava acontecendo naquela época. Em 1868, houve a restauração Meiji no Japão, com a volta da monarquia, uma forte industrialização e crescimento econômico. Isso fez com que o país se tornasse forte e buscasse se proteger, garantir a sua soberania. Então, para garantir a sua soberania, eles iniciaram um processo imperialista de aumento do seu território, ou seja, aumentar o território para dar conta do grande aumento populacional. Eles podem o quê? Aterrar ali a ilha, ou eles poderiam pegar pedaço de território dos países vizinhos. E foi isso que aconteceu. Eles arrumaram uma encrenca ali com o dragão do Oriente, querendo pegar o território lá do dragão, né? Então, por que eles estavam fazendo isso também? Busca de novas fontes de matérias-primas para continuar o seu processo de crescimento industrial, busca por novos mercados consumidores para poder vender para mais gente, e isso gerou em 1894 o primeiro conflito sino-japonês que o Japão venceu. Lutaram contra o dragão do Oriente e acabaram vencendo. Só que aí Moscou aparece na história e já começa a peitar um pouquinho os japoneses, né? Fazendo com que eles recuassem um pouco. Lembrando que Moscou nessa época tinha uma aliança com a França e com a Alemanha. Aí começa uma grande tensão entre os japoneses e Moscou. Eles passaram então a disputar os controles dos mesmos territórios. E Japão e Moscou queriam ao mesmo tempo o território coreano e a Manchúria. E os russos faziam isso por quê? Por que os russos queriam esse território? Porque esses territórios dariam a eles um acesso indispensável ao Oceano Pacífico.
Para os japoneses, era o aumento do seu território para dar conta do crescimento populacional, busca de novas matérias-primas e novos mercados consumidores. E aí, o Japão conseguiu naquela época um grande apoio, que foi o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, enquanto Moscou conseguiu ali o apoio da França e da Alemanha. Mas aí o que acontece? Quando os japoneses conseguiram esse apoio da Inglaterra e mais um apoio norte-americano, eles se sentiram confiantes para tentar resolver a questão na base da força, iniciando um novo conflito. Foi o que aconteceu agora, você viu nos vídeos anteriores. O Pudim estava ali pensando, pô, será que é jogo eu entrar nesse conflito aí e tal? Depende, será que a OTAN vai entrar? Será que os Estados Unidos vão entrar? Só que aí de cara, né, o presidente americano atual falando, não, a gente não vai entrar nisso, a gente não vai entrar. Se Moscou entrar, a gente não vai entrar. Aí o Pudim se sentiu seguro para poder entrar no país dos outros, porque o Fortão falou que não ia entrar, ok? E aí Moscou conseguiu naquela época um grande apoio da França, mas os japoneses conseguiram o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, e isso fez com que eles ficassem confiantes para tentar resolver a questão na base do braço, da força. Os japoneses então decidiram iniciar a ofensiva rapidamente para evitar dar tempo de Moscou se fortalecer, e aí inicia esse conflito em 1904, que durou 18 meses, caramba, 1 ano e meio, hein? No início, vejam as semelhanças com o que está acontecendo hoje. No início, a opinião internacional era de que Moscou venceria facilmente, porque havia a impressão de que era uma grande potência econômica e bélica. Mas com o tempo, todos começaram a perceber que Moscou não estava tão forte assim, e o Japão acabava tendo performance muito melhor, tanto na terra quanto no mar. Quais são essas vantagens que o Japão tinha? Veja só, antes disso, como é que é uma situação muito semelhante. O Pudim entrou ali no país vizinho achando que ia ganhar rápido e fácil. Provavelmente recebeu informação errada de inteligência e provavelmente foi por isso que ele botou em chilindró domiciliar o diretor e o vice-diretor do seu sistema de informação e também demitiu vários dos seus generais, ok? Muito semelhante ao que está acontecendo hoje. Todo mundo achou que o Pudim ia entrar ali em Kiev e ia resolver rapidinho. O negócio já está rendendo quase um mês aí. Infelizmente para as vidas que estão ali pagando pato. Mas quais eram essas vantagens do Japão? Um efetivo mais moderno, com táticas e equipamentos mais adequados. O conflito agravou a situação econômica e social de Moscou, prejudicando a sua paz social, acabou com a paz social, o povo começou a reclamar, encher a paciência do lado do czar. O governo de Moscou começou a fazer um monte de coisa errada ali com a sua própria população para tentar frear esse descontentamento popular, mesma coisa que o Pudim já botou no chilindró a galera aí que estava reclamando lá na rua. Isso fez com que a vontade de lutar do efetivo de Moscou ficasse baixa. Isso baixou o moral do efetivo de Moscou. Aí, meu irmão, quando os homens perdem a vontade de ganhar uma briga, o negócio fica muito ruim. Em 1905, os marinheiros começaram a reclamar muito. Houve aquele caso do encouraçado Potemkin, né? O Potemkin, do filme, foi retratado depois no filme do Eisenstein. Depois de muitas perdas, o que aconteceu? Que Czar Nicolau II escolheu negociar a paz devido às grandes perdas econômicas, bélicas e à instabilidade social que colocava em risco o seu próprio governo. Resultado, toda essa encrenca que durou 1 ano e meio gerou uma decadência do czar e a sua queda em 1917. Sabe por quê? As atitudes... Primeiro, né? Vamos analisar aqui. Primeiro, o mundo viu que Moscou não era tão forte assim. Então já perderam o medo de Moscou. Primeiro grande problema. Está acontecendo isso hoje. Segundo, o povo de Moscou ficou muito chateado com seu líder, porque o líder levou o povo o país inteiro para uma encrenca que, poxa, gerou grandes perdas econômicas e bélicas e perdas de vidas também. Então o povo já ficou chateado pra caramba. Isso tirou muita força simbólica do czar e fez com que o czar caísse aí cerca de 13 anos depois. 13 anos depois caiu. E aí, pessoal, será que, assim como aquele movimento de 1917 que derrubou o czar, o Ocidente também vai aproveitar que Moscou está dando uma bambeada, que o mundo está vendo que Moscou está meio fraco, que o mundo está vendo que o povo de Moscou está se levantando contra o seu líder? Será que o Ocidente vai aproveitar, igual fizeram em 1917, e vão usar uma quinta coluna, ou seja, um grupo lá dentro ali para fazer o serviço, e também instaurar um conflito por procuração para derrubar o Pudim?
depois desses 23 anos no governo? A derrota de Moscou em 1905 foi uma demonstração global que Moscou não era tão forte econômica e belicamente assim conforme todo mundo imaginava, ok? Este seria o best case scenario, o cenário mais positivo. Qual seria o worst case scenario, o cenário ruim? O cenário ruim seria Moscou vencer Kiev e começar a arrumar encrenca com todos os outros países que quisessem entrar na OTAN também, como é o caso da Finlândia e da Suécia. Ou então, o conflito durar tempo demais, o Putin ficar quebrado financeiramente, perceber que vai perder e partir para o tudo ou nada usando seus equipamentos atômicos. Essa aí que seria a encrenca. E aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, todos vocês, o que vocês acham que vai acontecer dentro dessas opções que eu botei? O cenário melhor ou o cenário pior? Eu quero ouvir sua opinião. Bota sua opinião aqui embaixo para a gente conversar. Os livros estão todos aqui, ó. Olha só que seleção maravilhosa, tá? Meus livros, esses lançamentos aqui, sensacionais. Todos os links aqui embaixo. Último dia para entrar no curso. 50 aulas, 50 lives, dúvidas de segunda a sexta direto comigo, com um grupo de alunos ali online, ok? Aproveite, link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!